Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Você já se inscreveu no nosso canal para acompanhar as atualizações dos nossos episódios e também segue as nossas redes sociais para você acompanhar os cortes e todo o desdobramento desses programas que a gente faz com tanto carinho para você? Se não, já aproveita, já vai dar uma paradinha e já curte, já comenta e se inscreve no nosso canal. Olha, o governo de Mato Grosso, ele começou a divulgar uma campanha em relação ao licenciamento de veículo. Você já pagou seu licenciamento? Porque agora tem que ficar atento. Muita gente confunde aí licenciamento com IPVA, com outros procedimentos relacionados ao trânsito e aí acaba passando por alguns apertos aí durante a abordagem policial ou até durante aí, vai passear, vai subir para a Chapada, quando pensa que não, é paralisado por uma blitz e aí às vezes tem um carro, né, apreendido, conduzido ao pátio e aí você fica na mão. Então, para você entender melhor como que é esse licenciamento, como que tem que pagar, o que deve pagar primeiro, você tem que pagar tudo, nós estamos aqui com os queridos policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que é o capitão Sandro Lúcio. Sandro Lúcio? Deixa eu ver. Isso, Sandro Lúcio e a Major Ladislane Simonini. Eles estão aqui para te orientar, porque o nosso programa é para isso, é para a gente também ajudar você aí no seu dia a dia. Tudo bem, gente? Obrigada por vocês terem saído um pouquinho aí da rua e ter vindo aqui falar com a gente. O prazer é nosso em estar podendo contribuir com vocês, com informação, né, dar dicas sobre o trânsito, que hoje em dia está um pouco mais, né, volumoso. Então a gente fica muito feliz de estar pelo convite. Obrigada. É interessante, né, a gente trazer essas informações para a população. Haja vista que a cada abordagem que nós realizamos no dia a dia, através da nossa fiscalização de trânsito, o cidadão muitas vezes não entende o trabalho policial de fiscalização de trânsito. Você lida com pessoas das diversas camadas sociais e eles não entendem algumas perspectivas por parte de recolhimentos de tributo e outras situações. Então é interessante a gente levar esse conhecimento para o cidadão, para ele entender os seus direitos e deveres frente a essas questões, para que a gente também possa possibilitar um trânsito seguro nas nossas vias públicas, né? Então, capitão, vamos lá, combinado não sai caro, né? O governo de Mato Grosso, pela primeira vez, pelo menos foi o que eu reparei, tá divulgando direto aí, ó, placa tal, até período tal tem que pagar licenciamento. Pode explicar para a gente um pouco mais desse comunicado, principalmente agora nesse mês de março? Sim, anualmente o governo do estado, através do Departamento de Trânsito, né, o DETRAN, eles formulam os calendários de pagamento de licenciamento e também de IPVA, que é um outro tributo vinculado ao veículo. Esse calendário já foi público, né? Então o cidadão ele tem acesso através dos sites governamentais no intuito de ter conhecimento quando ele deve executar o pagamento dos tributos do seu veículo relativo ao licenciamento. Então nós temos aí as placas de final 1, 2 e 3 vencem agora no dia 31/3 e na sequência nós temos os outros dígitos, né? Final 4, abril, final 5, maio e até nós chegarmos ao final 0 ali em outubro. É claro que nós estamos falando do licenciamento, né, que é um tributo um pouco menos oneroso. Nós temos também o IPVA, que é um outro calendário, um calendário um pouco mais enxuto, mas que também foi público pela Secretaria de Fazenda, onde nós temos aí os finais de placa. Todos eles são trabalhados através dos finais, né, os caracteres finais das placas. Então nós temos ali final 1, 2, 3 e 4, né, nós temos o vencimento já até o dia 31 de março, e aí nós temos 5, 6 e 7 com vencimento 31 de abril e os demais dígitos aí com o seu pagamento até o dia abril, maio, né? Até dia 31 de maio para efetuar esse pagamento. Então, o IPVA, ele vem antes, né? Então, as pessoas têm que pagar, têm que se atentar. Por que ele tem que se atentar a esse pagamento? Porque, às vezes, ele vai se ater ao pagamento do licenciamento
e entender que o seu veículo já está apto a transitar nas vias públicas. Mas não é só isso. O Código de Trânsito, ele traz ali no capítulo 7, basicamente nos artigos 130 e 31, as informações relativas às responsabilidades do licenciamento. Então, ele trata que o seu veículo ele só está licenciado após recolhimento de todos os tributos, seja ele licenciamento, IPVA e multas que porventura esse veículo, esse condutor ali tenha sofrido dentro do lapso temporal vigente, bem como qualquer outra situação administrativa pendente. Se o veículo tiver um recal em que ele não tenha sido se atentado para a data e não tenha feito, isso já vai impossibilitar o licenciamento do veículo, mesmo estando com todos os tributos pagos. Então é interessante que o proprietário, ele vá no site do Detran, ele coloque lá os dados do seu veículo, coloque os dados do proprietário e lá ele vai ter acesso a todas as informações do seu veículo, seja débitos ou questões administrativas pendentes. E com isso ele vai conseguir resolver todas as suas problemáticas e ter o seu veículo apto a transitar nas nossas vias públicas. Mas, Jô, é comum o pessoal pagar o IPVA e achar que o carro já está ok? E aí você tem que comunicar que... Muito comum, né? Nas barreiras policiais que nós fazemos aí, e ultimamente tem ocorrido com mais frequência, né? Por conta do programa Tolerância Zero do Governo do Estado, as pessoas acham que apenas pagar essa taxa de licenciamento ou de IPVA, o veículo já está apto a circular nas vias públicas. E não é, né? Hoje a gente tem facilidades aí com a internet, tem um aplicativo MT Cidadão que o cidadão ele consegue acessar, né? E ali conseguir ver todas as medidas administrativas que o veículo tem para ser sanadas, né? Então não basta apenas pagar a taxa, né? Porque é muito mais que pagar uma taxa, né? Você deixar seu veículo apto a circular é questão de segurança também, né? Muitas vezes, que nem o capitão disse, né? Tem um recal para ser feito, uma medida administrativa que foi colocada no veículo ali, ela tem que ser regularizada, né? Por questão de segurança, primeiro segurança, né? Agora, por exemplo, as placas que já vão vencer agora, no dia 31 de março. É a partir de 31 de março que eu pago ou é até 31 de março que eu tenho que pagar? Até 31 de março você pode pagar. A partir do momento, por exemplo, nós já diversas vezes, diversas operações que vão aí noite adentro por parte da Polícia Militar, né? Atuamos aí 24 horas por dia. Então, muitas vezes a gente aborda um veículo em que ele girou o licenciamento ali, a sua validade naquele dia. Então, ou seja, nós estamos ali 1, 2 horas da manhã realizando abordagem, fazendo fiscalizações, até as nossas operações lei seca, né, que são realizadas basicamente nesses horários. E ali o cidadão ele deixou de pagar o seu IPVA e você já entrou do dia 31 ali para o dia 1º, esse veículo já está irregular. Então, a partir daquele momento, esse veículo já está suscetível a ser removido para o pátio e só vai ser liberado após toda a resolução documental, né, e recolhimento de todos os tributos que porventura estejam atrasados, impedindo o licenciamento adequado do veículo. Então é interessante que o cidadão não deixe para a última hora, não deixe para, não, vou deixar para o dia 31 especificamente. Se você tiver condição, se você tiver a possibilidade, quanto antes você resolver essa problemática, mais tranquilo você vai estar para conduzir o seu veículo nas nossas vias. E aí, quando vocês fazem o recolhimento do veículo, eu fiquei curiosa, quando faz o recolhimento do veículo, qual que é o prejuizão aí que esse motorista vai ter para resolver? Porque ele vai ter que pagar tudo mesmo. Ele vai ter que regularizar tudo que está de errado para retirar o veículo. O que era R$500 virou 1.000 fora o valor da autuação, fora o guincho, fora o pátio, né? Então fica muito mais caro que regularizar antes. E é muito comum numa barreira policial nossas, nas operações, ele achar que no momento ali da abordagem, ele querer pagar, né, vai conseguir liberar o carro, e muitas vezes não acontece, né, e bate aquele desespero ali no cidadão. Então, assim, uma abordagem policial, ela é feita com muita segurança mesmo, né, as vias estão sinalizadas, os policiais são identificados, né, geralmente quando é no batalhão de trânsito, então tem um efetivo maior, mas assim, a partir do momento que o cidadão, ele é abordado, a gente dá a dica até para se manter calmo,
né, tentar conversar tranquilamente, né, tentar resolver as coisas, né, e assim, tentar pagar essa taxa durante a abordagem não é interessante. Então, assim, trabalhar com previsibilidade, né, já colocar dentro do orçamento o pagamento dessas taxas, as adaptações do veículo que tem que ser feita, evita essas medidas administrativas, principalmente do recolhimento, que causa um prejuízo muito maior. Mas vamos supor, a senhora aborda lá o cidadão, aí o cidadão, eu vou pagar aqui, vou pagar agora aqui. Ele vai lá, pega o celular, baixa o boleto e paga. Vamos lá. Aí tem algumas ele formas... é liberado ou não? Não, vamos lá. Tem algumas formas de realizar esse pagamento, né? Alguns meios, os métodos de pagamento, eles liberam sim o licenciamento. Porém, para a gente liberar o veículo e não ter a medida administrativa, que é o recolhimento do veículo, todas as medidas têm que estar sanadas. Então, tem que aparecer para a gente do nosso sistema que o veículo está ok. Né? Se não aparece para a gente, não tem como liberar o veículo. Então, pode pagar as taxas que for ali. Se não aparecer no sistema, não tem como liberar. Então, mas já porque o boleto, né, gente? A gente paga boleto, parece que é até 3 dias. 3 dias, Aí, então, tipo, o cara vai lá e vamos supor, né? Eu vou pagar aqui. Não, por favor, libera, né? Deixa eu pagar. Não vai, a senhora não regular, não é regular, né? Algumas pessoas falam que pagar via Pix libera, né? Mas, lembrando que tem que estar no nosso sistema a liberação. Né? Então, não adianta apenas o pagamento. Por isso que a gente fala em prever mesmo esse gasto no orçamento. Se planejar, né, gente? Legal. Até porque é difícil você precisar quais são, na totalidade, os procedimentos administrativos pendentes daquele veículo. Porque nem o próprio cidadão, ele sabe das condições específicas do seu veículo. Às vezes ele acha, não, mas é só o licenciamento que está atrasado. E não é. Mas não é. Às vezes ele tem esse recalque pendente, às vezes ele tem uma comunicação de venda, às vezes ele tem uma multa que já foi executada e se tornou penalidade. Tudo isso ele precisa fazer uma revisão e sanar todas essas irregularidades para que assim o sistema libere o seu licenciamento para o ano vigente. Porque só após a liberação do licenciamento para o ano vigente nos sistemas de checagem, tanto da Polícia Militar quanto dos órgãos de trânsito que fiscalizam essas questões, é que o veículo está apto a ser liberado, seja em um local de abordagem ou posteriormente quando ele for reaver esse veículo no pátio após a sua remoção. Aí você pensa o prejuízo, né? O cidadão está deslocando, como você bem disse no início aqui, vou para Chapada com a minha família, passar o final de semana e tal. KM-16 de uma rodovia estadual é abordado, verifica lá diversas situações administrativas que impedem ali o licenciamento desse veículo. Esse veículo vai ser removido, tá? Mesmo ele estando lá, ele vai ser removido. Aí você pensa, o prejuízo maior não é nem o cidadão, a questão do pagamento. É ele não ter mais o seu veículo para seguir a sua viagem, mas isso porque ele deu causa em virtude de não ter observado as questões administrativas que ele deveria ter resolvido frente ao seu veículo, né? A gente entende aí que às vezes o cara fala, mas é meu direito, é isso. Cidadania são direitos e deveres, né? Então o cidadão ele só lembra dos seus direitos, mas ele esquece que ele precisa executar os seus deveres para que ele possa ter acesso aos seus direitos. Então a gente explica muito isso bem para o cidadão, para que ele não se volte contra a atuação policial. Ele tem que entender que a ação ali é no intuito de, dentro do alcance legal, executar aquilo que a legislação nos permite e possibilitar através disso que pessoas possam transitar nas nossas vias, rodovias, trânsito urbano, rodoviário, etc. e tal, com maior segurança, tendo conhecimento de que aqueles veículos estão aptos a transitar. Não tem choro e nem vela, né? Não. Não tem. O batalhão de trânsito é isso aí. O pessoal fala, coração de pedra é o batalhão de trânsito. Mas a missão do batalhão de trânsito, a função institucional do batalhão de trânsito é fiscalizar trânsito. Então, de forma alguma, seguro, né? Nós não podemos nos eximir dessa nossa missão e temos que fazer da melhor maneira possível, né? Nós temos aí um grande número de motociclistas, né, que dependem do veículo para fazer entregas, né, para prestar serviços. Tem também os motoristas de aplicativo. Então, essas pessoas, assim, que, claro, o cidadão que não exerce essas profissões tem a mesma missão, mas essas pessoas que
né, são dependentes realmente daquele veículo, então elas têm que se programar anos-luz, né? Muito antes. Uma dica que a gente dá é fazer no método antigo mesmo, né? Pagou as taxas, verificou que está tudo ok, emite o licenciamento, né? Imprime mesmo um papel A4, deixa dentro do veículo, porque assim, é uma garantia, legal, né? Que você tá tudo certo, regularizado. Além de fiscalizar o aplicativo do MT Cidadão, tá fácil ali, né? Obrigado por vocês terem vindo aqui, foi muito esclarecedor, espero que a gente consiga ajudar bastante gente a entender a importância dessa conversa, né? Não é a questão do dinheiro, é a questão de todo um contexto social e de segurança pública. Obrigada por vocês terem vindo aqui. E olha, para você que está com a gente, aproveita, já segue aí as redes sociais do Batalhão de Trânsito, porque lá vai ter vários, já tem uns conteúdos lá, acho que eu vi a Major num vídeo, tem uns conteúdos lá para você acompanhar, dar uma olhadinha, entender como que funciona também o aplicativo para você poder ver suas notificações, suas autuações e também colaborar com a polícia, né, gente? Quando você for abordado, saber que são trabalhadores que estão ali garantindo a sua segurança. Então, fica com a gente aqui, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Até mais!